da outra. Sim. Um não é igual, nunca foi, Ninguém, né? Ninguém é. Alguém. Mas parece que isso está se acentuando. E o que nós temos visto em sala de aula é uma crescente onda de indisciplina. Você acha que se a gente conseguisse unir essas duas partes, teríamos algum sucesso? Olha, eu acredito que seria imprescindível. Até porque, assim, existem outras questões que a gente deveria ensinar na escola, né? Principalmente a questão da ética, dos valores, né? Da relação do outro. A gente hoje fala tanto de sustentabilidade, né? Mas a nossa sociedade está cada vez mais insustentável, né? Porque como a gente vai conseguir se relacionar com a sustentabilidade, a gente não consegue. A sustentabilidade na sala de aula... É impossível, não existe sustentabilidade na sala de aula. Eu diria que ela está insustentável. Já está no limite. Tem um autor, inclusive, que a gente trabalha muito nas formações do Seu Fulano, que é o Félix Guattari. E ele trabalha a questão das 3 dimensões da ecologia, né? Então ele pensa o ser humano na primeira dimensão como porque ecologia significa, se a gente dividir a palavra eco, ela vem de oikos, que significa casa, né? Então a gente trabalha a primeira casa do indivíduo, que é a casa dele mesmo, do autoconhecimento. Quem você é, né? O autoconhecimento. Quais são as suas características, coisas que desde a antiga Grécia se pergunta e até hoje a gente não sabe responder. Exato. Não é? Se a gente já tivesse passado por essa etapa, a gente estaria um pouco melhor. Depois a segunda dimensão para ele, que é a dimensão da relação interpessoal. De você, depois de reconhecido com os outros, que fazem parte também da tua casa. E a terceira dimensão para ele é a do meio ambiente mesmo, onde a gente habita, né? Uhum. Então, eu penso assim, se a gente aliasse, né, a espiritualidade dentro dessa perspectiva dos valores, da relação, do indivíduo se conhecer, né, de saber por que ele está nesse mundo, por que ele está aqui, por que você está aqui, né, o que você veio fazer. Né, porque a gente, na verdade, direciona a educação para a cidadania, entre aspas, para cumprir o que o governo exige de nós, né? Uhum. E para o mundo do trabalho. Só que a vida não é o mundo do trabalho, né? E a sua vida... É muito mais do que isso. E o seu desenvolvimento enquanto pessoa. Então a gente não foi educado para isso. Exato. A gente foi educado para... Não foi e não está sendo. Né? E não está sendo. E infelizmente, para nosso desespero, não está sendo e parece que não vai ser nunca. Né? O Ministério da Educação não tem a mínima pretensão de fazer uma educação de valores. Até porque na Constituição o objetivo da educação é preparar para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. E aí? É só isso. Mas eu acho que cidadania... Agora, o conceito de cidadania é vago. A antiga Constituição também era o objetivo da educação preparar para a cidadania e mercado de trabalho. O que era cidadania? Honrar a bandeira nacional, entoar o hino, respeitar as leis superiores e abaixar a cabeça e marchar. Educação moral e cívica, né? Educação moral e cívica. Exatamente. Já acho que a cidadania é muito mais. Com certeza. Sim, mas esse é o valor que se aprega dentro de uma cultura. Eu acho que esse conceito deveria ser ampliado, né? Deveria ser ampliado esse conceito de cidadania. Porque acredito que a cidadania passa pelo respeito ao ser humano. Passa pelo amor ao próximo. Primeiro começa pela questão do respeito, claro. Se você conseguir isso, o resto acho que está feito, viu? Com certeza. Não sei não. Agora é bacana quando o professor vai trabalhar isso em sala de aula, passa um texto enorme na lousa falando sobre respeito, sobre valores morais, valores éticos, e aí o aluno vai fazer uma pergunta, a professora vai explicar alguma coisa, o aluno vai fazer uma pergunta ou fala alguma coisa, a professora, cala a boca! Você não tá vendo o que eu tô falando? Pô, é legal trabalhar a teoria, né? Você mete um texto na lousa enorme para falar de respeito, você não respeita o teu aluno? Exato. Na boa, desculpa. Falar que o aluno não respeita o professor, a gente fala, tranquilo, tá? Até todo mundo aqui vivencia isso em sala de aula. Só que a relação de respeito é uma via de mão dupla. Ela vai e volta. Se eu não respeitar o meu aluno, como é que eu vou cobrar respeito do cara? Já tem aquele ditado que fala, quer ser respeitado? Respeite. Sim. Não é? Até porque assim, a gente tem um líder em sala de aula, né? Sim. É o teu espelho. Como quando a gente é pequeno, os nossos espelhos são os nossos pais.
é a nossa família, né? Então é isso que a gente vai aprendendo de leitura de mundo. Como eu devo ser, como eu devo agir, como eu devo reagir, né? E na escola, na verdade, nós estamos reagindo e não agindo. Há tempos atrás, nós tivemos a inclusão no currículo, o ensino religioso. Sim. Né? E já morreu também, né? Tá enterrado, bonitinho. Não, muito pelo contrário. Tá no artigo 33 lá, que é, né, que é facultativo. E esse facultativo tem um grupo muito forte pressionando para que se torne obrigatório. Eu não estou falando que é bom ou que é ruim, a gente pode entrar, né? A gente pode fazer um programa só sobre essa questão. Aliás, a gente já começa hoje falando de espiritualidade, aí entra uma justificativa para que você traga essa informação, disciplina, sei lá como é que você quer chamar isso, para dentro da sala de aula, né? Porque se a gente está falando de espiritualidade, espiritualismo, tal, de uma, então isso não justifica uma aula de ensino religioso que não é um ensino de uma religião, mas sim um ensino do que existe de comum entre as religiões. Eu acredito não, é uma pergunta. Pode ser para os dois, tanto para a Ive como para o Guedes. Vocês acham que o ensino religioso, se for levado a sério, tende a diminuir a violência na escola, a indisciplina? Ou não tem nada a ver? Olha, eu vou te falar de outro jeito. Eu acho que assim, a gente não deveria vivenciar essas questões, de espiritualidade, de religiosidade, porque o fato de ensinar, ainda a gente está no movimento de teoria e não de ação. Mas como vivenciar? Né? Porque a gente só consegue vivenciar na sua mudança pessoal. Ninguém ensina ninguém a ser uma coisa se você não é aquela coisa. Partindo do princípio que ninguém muda ninguém, o professor também não vai mudar aluno. Como é que você vai traduzir isso na prática? Ou seja, vivenciar essa modificação interna. Vivenciar esses valores diferenciados desde o momento que você adentra aquele espaço. A sua mudança de atitude frente às outras pessoas é que deve ser mudada, né? Porque é exatamente aquela relação que a gente falou, você dá o que você recebe, não é? Tem, olha, uma mudança simples às vezes que a gente não percebe. Por exemplo, ultimamente eu ando encarando as pessoas na rua de uma forma mais simpática, porque as pessoas não se olham mais. Sim. Né? Não, e ficou comum isso. Bom dia, boa tarde, para que isso? Ofende as pessoas se você encarar nos olhos, né? Até porque a gente vive numa cidade grande, né? Então, hoje, por exemplo, eu vindo pra cá, encontrei um senhorzinho, né? E falei, é ele mesmo. Vou mirá-lo. E ele olhou pra mim e falou, oi, tudo bem? Como você tá? E começou a conversar, né? Como se eu conhecesse. E naturalmente. Né? Então, assim, na escola, a gente trata as pessoas como se fossem desconhecidos. Como se fosse só cumprir uma função social. O que eu vim fazer aqui? Eu vim dar aula. Então, eu pego meu livrinho, pego meu giz, dou a aula e vou embora. Eu não tenho vínculo com essas pessoas. Não há aprendizado sem vínculo. Né? Não há essa relação de ensino-aprendizagem se você não se importa com o outro. Você não escuta aquele aluno. Eu já escutei aberto para isso. De colegas que já falaram o seguinte: eu sou profissional, eu entro na sala, dou minha aula, não quero nem saber. O que você acha disso? Bom, eu não partilho da mesma opinião. Não existe nenhum trabalho que você faça sem envolvimento. Até porque, assim, tecnicamente, a pessoa que escolheu uma profissão, isso deveria ter sido por missão mesmo, por vocação. Eu gosto daquilo, eu acredito naquilo, por exemplo. O professor, ele, no mínimo, deveria acreditar num potencial de transformação. E acreditar nele mesmo, a gente está né? formando uma mini sociedade ali. Né? Nós estamos construindo ali uma perspectiva de sociedade. Então, se eu não acredito em transformação, não acredito no ser humano, no potencial dele, então o que eu estou fazendo ali? Então, é aquela coisa do Paulo Freire falar de educação bancária. Né? Quer dizer, eu estou mecanicamente aplicando conteúdos que não significam nada para mim. Então, não vão significar nada para o meu aluno.
né? Então acho que a mudança deve começar a partir daí. O aprendizado ele tem que ser significativo e tem que ser para a vida, não só para o mundo do trabalho, como a LDB está lá bem, né? Bem bonita, descrita e homologada. Legal. Guedes. Manda. Tem pergunta, comentários, reclamações? Várias. Bom, várias reclamações? Então. Não, de reclamação o pessoal tá falando do volume. O volume, volume. Assim, a qualidade do som tá legal, mas o volume não tá bacana. Tá Nós estamos aqui no máximo. Então, foi o que eu acabei de falar lá pra nossa. Pode ser o servidor. O servidor não tá servindo. Ah, tá. Não tá servindo pra nada. Entendi. Bom, tem mais um risquinho aqui. Quanto às perguntas, é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu rolar para procurar aqui as perguntas. Bom, nós recebemos uma crítica muito pertinente, no caso aqui, tá? Que foi mandado pelo site do Formiguinhas do Vale. A Liane Rochek, ela diz o seguinte: desde que tiraram essa matéria, que foi a de educação moral e cívica que a gente estava discutindo, né? Desde que tiraram essa matéria, foi que tudo virou bagunça, né? E depois ela fala o seguinte: e eles são contra. Esse eles, entendo nós, que nós somos contra a educação moral e cívica. Muito bem. Adiante ela diz o seguinte: bom, aí pelo site foi respondido, né, contra o que era feito e ensinado nesta matéria. Mas a Liane diz o seguinte: mas era ensinado coisas boas sobre educação, moralidade, civismo, né? Acabou isso, ética, avançou, né? Avançou. Então, avançou tudo nas escolas. Lembrando e na família também. Né? Foi na ditadura que acabou tudo, né? Aí, assim, isso, palavras, né? O que a Liane mandou via MSN. Bom, eu não sei, eu não sou a favor, eu não sou contra a educação moral e cívica, até porque eu tenho um ano de quartel no meu currículo, eu servi o exército, eu acho que a gente tem que colocar as nossas questões de patriotismo, né? Todos os países trabalham com essa questão de patriotismo, só que isso é uma arma e depende de como isso é utilizado. Basta ver o que os americanos fazem, né, lá nos Estados Unidos com esse excesso de patriotismo. Ali já é um patriotismo exacerbado. Ou o que os alemães fizeram também. Né? Então, isso é excesso de patriotismo. Contra a educação moral e cívica, talvez dentro de como era colocado naquela época. Tá? Eu ainda prefiro muito mais um ensino de sociologia, que tá. Em contrapartida, aquele ser que está em processo de desenvolvimento, que existe e que tem as suas necessidades, ele está sendo desconsiderado, né? Então, a ideia de espiritualidade e educação, ele vem no reconhecimento dessa potencialidade que está ali ignorada, né? Então, se a gente voltar o olhar para esse indivíduo enquanto, né? Enquanto ele mesmo, vamos colocar assim como uma coisa hippie agora, né? Enquanto si mesmo, né? Os processos educacionais eles tendem a ser ter mais sucesso no processo educacional, na verdade, porque você vai atingir a necessidade da tua clientela, no mínimo. Né? Você concorda conosco que hoje a sala de aula ela é um depósito, digamos assim, de personalidades, cada uma mais diferente da outra. Sim. Um não é igual, nunca foi, Ninguém, né? Ninguém é, alguém. Mas parece que isso está se acentuando. E o que nós temos visto em sala de aula é uma crescente onda de indisciplina. Você acha que se a gente conseguisse unir essas duas partes, teríamos algum sucesso? Olha, eu acredito que seria imprescindível. Até porque, assim, existem outras questões que a gente deveria ensinar na escola, né? Principalmente a questão da ética, dos valores, né? Da relação do outro. A gente hoje fala tanto de sustentabilidade, né? Mas a nossa sociedade está cada vez mais insustentável, né? Porque como a gente vai conseguir se relacionar com a sustentabilidade, a gente não consegue. A sustentabilidade na sala de aula